Absurdo é a palavra que define tudo isso. Fazer uma acusação falsa pra acabar a carreira de alguém tem que ter um coração muito frio. Bem, nessa treta toda tem duas pessoas que são principais, o Selbit e a Sassá, que é ex-namorada do Selbit. Eles terminaram há muito tempo atrás, em 2017. Em todos esses anos, Selbit tomava um hate absurdo por conta das acusações que ela fazia, dizendo que ele era agressivo e abusivo com ela, sendo que a única coisa que o Selbit confirma é que ele é difícil e que a relação realmente era tóxica. Mas em meio de todas essas acusações, não tinha sequer nenhuma prova. Era tudo baseado no confia. Ah, só um aviso, se você estiver escutando um barulhinho de chuva no fundo é porque tá chovendo muito aqui na minha cidade. Então às vezes vai sair um barulho de chuva aqui, ali, tá tudo suave. Umas pessoas acreditavam nela porque o Selbit nunca impôs o posicionamento na época. O que dando a entender que, se ficou quieto é porque é verdade. Se não falou nada, é porque é verdade. Tapado, a carreira do cara já estava indo pro lixo. Ele tava tomando um hate absurdo por conta das acusações. E que se ele falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar. E na moral, meu respeito, Selbit, por ter aguentado isso por 7 anos calado. E esperar o momento certo pra impor seu posicionamento. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Por que será, né? O cara fazendo um pronunciamento com todas as provas e prints, fazendo um PDF de 19 páginas e mostrando cada detalhe. E você, fazendo um vídeo de 1 minuto e já jogando isso no colo da justiça? Quem vai lidar com isso são os meus advogados. Vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E olha que falou que ia se pronunciar, hein? Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Bem, esse pronunciamento da Sassa foi postado há 1 hora atrás. Vamos deixar pra analisar esse vídeo depois. Agora vamos focar no pronunciamento do Selbit, até porque muitas pessoas devem estar se perguntando que pronunciamento é esse que ele fez no PDF de 19 páginas. E bem, com todo esse caô da Sassa acusando do Selbit de ser agressor, veio acontecer por causa de um comentário no Twitter, revivendo uma parada que a Sassa tinha comentado há anos atrás, que era a respeito ao Superman do Selbit, que eles não conseguiam brincar por conta do Superman dele ser muito grosso. O vídeo de vocês deve ter 10 centímetros, né? Pra vocês ficarem falando essas coisas. O dele é normal. Mano, o dele aqui é grosso, daí machuca. Vi. Ela respondeu esse comentário assim: eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas. Como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofri uma pressão do caralho pra alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda, achando que ia agradar. Tomei vergonha na cara, bando de imbecil. Bem, com essa resposta dela, muitas pessoas começaram a hatear de novo o Selbit, mas é aí que entra o pronunciamento dele. Minha resposta 7 anos depois. 7 anos atrás estive num relacionamento contra uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tenta arruinar minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana ela me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo que eu vivi. Onde em 22 de maio de 2018 ela manda a seguinte mensagem: não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa. Você é assexual mesmo ou é outro rolê? E ele responde: não gostar de sexo? Sou. Esse relacionamento começou em 2015, eu tinha acabado de fazer 18 anos e ela tinha 20, 9 anos atrás. Eu terminei com ela em 2017, 2 anos depois. Depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das muitas alegações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento que só traria mais dor. O único pronunciamento que eu fiz foi relatar que fiz terapia. Nunca mencionei o nome dela e nunca falei nada o que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela em todos esses anos. E apenas de ela alegar que não quer reviver esse assunto, ela é literalmente a única que continua falando, inventando e distorcendo cada vez mais as coisas, mesmo 7 anos depois. E eu sempre me mantive em silêncio.
Eu sempre aguentei calado, mas essa semana ela fez a pior acusação de todas e não existe como mais aguentar. Esse é um documento direto relatado com todos os fatos que eu vivi, com as provas que tenho ao meu alcance para confirmar eles. Esse não é um pedido de desculpas. Eu não tô aqui para tentar convencer ninguém que não gosta de mim a mudar de opinião. Eu aprendi depois de todos esses anos que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado. Não importa o que eu fale, qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar silenciado por ela. E se eu fico quieto, que foi o que fiz por todos esses anos, isso é interpretado como ficou quieto porque está confirmando que é verdade. E ela continuou me acusando de coisas cada vez mais absurdas. Então, como eu disse, não é um pedido de desculpas, é um esclarecimento, um relato detalhado de tudo que aconteceu, ponto a ponto, de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada. E daqui vocês podem tirar as próprias conclusões. A sexualidade é a acusação de agressor sexual. Eu vou começar direto respondendo a acusação que ela me fez publicar essa resposta depois de todos esses anos em silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim. Eu tenho completa segurança de que posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de anos me acusando de incontáveis coisas, pela primeira vez a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Ela publicou um tweet contendo meu nome, implicando que eu violentei ela sexualmente, sem prova nenhuma. Depois de anos fazendo exposit atrás de exposit, tentando destruir a minha imagem e minha vida, ela finalmente decidiu apelar para mentir, a pior coisa que ela poderia. Queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas, como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofri uma pressão do caralho para alimentar o sistema dele, publicamente. Então falava merda achando que ia agradar. Tomei vergonha na cara, ponto de imbecil. Nunca vou esquecer dela dando detalhes de como era doido da Xana pro Selbit, porque o pau dele era muito grosso. Eu sou assexual, todos meus amigos sabem há muitos anos que eu sou assexual. Eu já até mencionei em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei para esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não gosto de ter sexo, mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Eu sempre fui assim, desde criança. E apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar por pessoas, eu não sinto vontade de ter relações sexuais de nenhum tipo. Já com a minha ex, que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantes. Ela queria, ela que iniciava, e ela sempre me cobrava que tinha algo de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona para me humilhar entre amigos. Também às vezes com piadinhas, mas em outras vezes muito mais expositivas. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu para essas pessoas me darem aula de sexo, para eu fazer as coisas com mais vontade. Também pedia constantemente que eu fizesse exames e tratamentos médicos para eu me consertar. Todas as relações sexuais que eu tive com ela era até ela se sentir satisfeita. E então ela pedia para que eu terminasse sozinho. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre a sexualidade enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo sobre em comunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível e insistia que tinha algo de errado comigo. Eu perdi a conta de quantas vezes ela me fez eu me sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria, só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que se eu não fizesse, ela ia me trair. Mesmo sabendo que esse era o assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente sobre nossa vida sexual, só para que eu me sentisse pressionado a ir ver logo o que tem de errado. Eu não consigo entender porque ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. O abuso que eu sofri. Além disso tudo, eu fui abusado sexualmente com 9 anos pela minha vizinha quando morava no interior. E ela sabia disso. Essa é uma história que eu evito o máximo expor. Eu nunca tive coragem de sequer contar isso pra minha mãe. E minha ex sabe que eu nunca queria expor isso pra internet inteira, não importa o que acontecesse. Foi algo que me deixou traumas que ainda é muito difícil de falar sobre. Pouquíssimas pessoas no meu ciclo social sabem disso, porque é algo que me machuca muito lembrar. Em 2019 contei parte de uma parte dessa história para alguns mods pessoas na comunidade do chat Offstream que eu confiava.
E agora, depois de anos eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando minha sexualidade, me sentindo usado, e ela faz uma postagem implicando que eu fiz um crime baixo, nojento, que existe um crime que eu sofri. E bem, tem muito mais. O PDF vai estar na descrição e o vídeo do Ramsés também, até porque ele lê PDF inteiro no vídeo dele. Passando agora pro pronunciamento da Sasha, que sinceramente, na minha visão não é um pronunciamento. Fazer um vídeo de 1 minuto e já jogar isso no colo da justiça, e ainda ligar que nesse PDF tem meias verdades. Então por que ela não falou a verdade no pronunciamento dela? Até porque era uma pessoa que sempre que podia falava tudo que o Selbit fez na vida dela. Mas agora que a verdade veio à tona, ela vai... São os meus advogados. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. Bem, devo desculpa a vocês por demorar tanto pra postar esse vídeo. Bem, esse vídeo foi bem longo, 10 minutos, né? Aí conseguimos fazer vídeo de 10 minutos mas eu devo desculpa a vocês a demorar tanto pra postar ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu acho que eu nem preciso falar, né, que sua opinião sempre vai estar bem-vinda nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entra no canal aí pra você ver se você vai gostar de algumas coisas aí. Tchau, mano. Beijão.